Vamos começar, né? Acho que todo mundo a gente pode já começar esse negócio. O perfil, a dinâmica é essa mesmo, certo? É essa mesmo, sem regra nenhuma, e o sucesso do evento realmente vai depender da gente. Mas posso comentar um pouquinho então? Por favor. Eu quero agradecer muito a oportunidade. Sempre que nós temos a possibilidade de discutir computação forense, nós que começamos lá em 2002, 2003, e que é um cenário bem diferente, né? Nós tínhamos aí os primeiros problemas no ano 2000, 99, os primeiros problemas envolvendo NetBanking, ainda muito precária a questão de segurança da informação, mas lá nós já víamos uma grande demanda, não só de empresas, mas de judiciário, o que ainda se chamava de segurança da informação, mas que já tinha um viés de pós-incidente, ou seja, quando a situação ocorreu. Não se falava ainda no Brasil em computação forense, perícia digital, um gênero, a computação forense focada em aspectos forenses, e de lá para cá muito evoluiu. Então hoje nós temos aí 275 milhões de celulares, o país hoje uma das referências em horas conectadas à internet. Toda essa bagagem digital leva consigo uma parcela criminosa que hoje é astuta em praticar fraudes, e na grande maioria que não são de alta tecnologia, como dizem. Envolve mais engenharia social, envolve mais ali uma oportunidade, uma motivação, como tantos golpes que nós temos hoje. O assaltante de banco está migrando para aquele cibernético puro, porque você ganha mais dinheiro e não dispara. Isso é menor, né? Exatamente. Eu vejo o meu Facebook, ele é aberto, então qualquer pessoa adiciona e tal, e segue, e às vezes eu paro para verificar quem está me seguindo. E eu vejo que às vezes está me seguindo pessoas que têm um outro objetivo, né? Que tem um objetivo, às vezes até antiforense, sabe? Assim, então, e hoje é isso, evoluiu muito. Hoje nós estamos falando exatamente isso lá na Unesp, no mestrado, a gente estudou métodos forenses de análise de perfis fakes, e existem técnicas de adição de amigos por bots para utilizar a API e coletar informações suas. Então hoje o campo abriu muito, aquilo que ficava só restrito à propriedade intelectual, avaliar se tem software pirata. Hoje a gente fala desde software embarcado em sistema de estacionamento, até ERP, passando por fraude, crime. Então o campo é vasto. Então fico muito feliz aí pela sua oportunidade de abrir aqui a APCOF para um debate sobre esse, não só sobre mercado, sobre técnicas e desafios. Nós que estamos aí na vanguarda, todos aí que já estão atuando, sabem os desafios que tem. Então é sempre muito válido essa discussão, esse debate. Parabéns mais uma vez. Valeu, parabéns para você também. Deixando claro que esse primeiro Talk Forense foi uma ideia dada pelo Milagre, na verdade. Deixa pra gente claro isso de uma conversa de WhatsApp. Cara, vamos aí bater um papo aí, então vocês vão fazer um Talk Forensics. Então até o nome aí foi batizado pelo Zé Milagre. Deixa pra gente claro isso, assim, e eu fico muito feliz, porque vai estar todo mundo contribuindo de uma forma assim bem. E eu quero fazer desse um primeiro de muitos eventos, assim, dessa mesma estrutura, assim, sem regra nenhuma. Eu particularmente amo ser sabatinado, então eu gosto de perguntas. Eu gosto de perguntas que me façam realmente pensar, refletir e chegar, e isso conduz ao aprendizado também. Então esse tipo de evento é muito legal. E às vezes acontece isso demais, às vezes a gente vai dar uma palestra de 1 hora e dá aqueles 10 minutinhos de perguntas que viram 1 hora. E que tem que ser encerrado porque tem que ser encerrado. E aonde está é rico, né? E é a melhor parte. Então, esse evento ele nasce assim, se ninguém perguntar nada, a gente não fala nada, entendeu? Então, assim, ele vai nascer desse jeito. E isso coloca a gente numa condição fantástica, porque nós não temos nenhuma pretensão de responder a todas as perguntas, mas se você fizer uma pergunta que eu não sabe a resposta, eu vou ficar super feliz, porque eu preencho uma lacuna aí que precisa ser... que eu preciso preencher e tal, aquela pergunta e tal. Então é isso. Diga lá, André. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui como aprendiz e conseguir auxiliar na parte das perguntas que vocês estão deixando em todas as redes sociais. Não se preocupem em estar participando com perguntas apenas em um. Tanto nos Instagrams do Justiça Digital, quanto do Marcos Monteiro, eu estou acompanhando tudo e vou estar representando vocês aqui. Pelo Facebook, o Marcos Vinícius está perguntando qual a importância da informática na prática jurídica, no auxílio às provas adquiridas.
Poxa, fantástico. Marcos Vinícius, obrigado pela pergunta. Bom, basicamente hoje tem uma estimativa que aproximadamente 50% das provas em processos judiciais no Brasil são eletrônicas, vêm do meio digital, são produzidas, geradas e armazenadas. É difícil hoje você lidar com uma demanda judicial, um país que tem mais de 100 milhões de ações judiciais, mais de 60 mil crimes cibernéticos, processos de crime cibernético. A gente sabe aí o rombo que isso gera no mercado de fraude, aí, 16 bilhões ano. Você não tem um processo em que um dos elementos, ou um dos meios de prova é documental, especificamente informático. E quando você tem um meio de prova informático, você precisa verificar como ele foi coletado, identificado, preservado, analisado, para que isso tenha o evidential value que nós falamos. Então, a importância da informática hoje no processo judicial, ela vem como instrumento, e hoje a gente verifica processos judiciais eletrônicos. Nós mesmos, peritos judiciais, já recebemos nomeações eletrônicas. Eu não mando meu laudo mais por e-mail, eu mando meu laudo assinado, com certificado digital, na plataforma mensagem do Tribunal de Justiça. Como instrumento, vem sendo muito ágil para cumprimento de medidas céleres, busca e apreensão. Por exemplo, uma inibitória de alguém que ameaça soltar fotos íntimas de uma jovem no WhatsApp. Precisa agir rápido. E além do instrumento, como uma poderosa ferramenta para a apuração da verdade. E é aqui que nós nos encontramos. A perícia é justamente o meio da criminalística que está ligado à produção, coleta e preservação para apontar duas situações: materialidade, se existiu ou não, e quem foi responsável, quem deu a autoria. É uma questão histórica, na verdade, né? Quando a gente pega a década de 60 até no Brasil, tem casos, eu me recordo exatamente qual caso histórico de irmãos que foram torturados. Isso aí virou na história, eu me recordo exatamente quais são os irmãos, foram torturados, um chegou a falecer e os caras confessaram um crime que eles nunca cometeram. Havia uma época que os crimes eram provados apenas por provas informativas, né? Não existe, apesar de que não existe isso claramente, uma hierarquia de provas. A melhor de todas as provas é a prova material. É a prova material, aquele que é inquestionável. E aí existe uma prova quase tão boa quanto isso, que é a prova circunstancial, é aquela que prova, que te coloca em situação de ter o feito. E aí existe uma prova complementar, e existe a pior de todas as provas, que no mundo jurídico é chamada a prostituta de todas as provas, que é a prova informativa, que é a prova testemunhal. E antigamente nós só tínhamos esse tipo de prova. E aí vem a criminalística, você vê o exame, DNA é um exame muito antigo. DNA, eu posso estar errando, essa é a vantagem de não ser jurista, então eu posso falar qualquer besteira, né? Então o DNA é uma coisa que tem mais de 30 anos por aí, bem mais de 30 anos, não era aceito. Teve aquele caso daquele jogador de futebol americano que foi absolvido, por exemplo, naquela época ainda se estava falando, foi década de 80, o O.J. Simpson. Do caso O.J. Simpson, quando foram falar de exame de DNA, ainda tinha que explicar para o mundo jurídico que o DNA era um negócio de 99% de certeza. Isso gerava dúvidas, era um tipo de prova material, uma prova científica, mas como o meio jurídico não domina aquela expertise, não tem aquele conhecimento, não tem aquela expertise, então você tem que provar matematicamente que aquilo ali é uma prova muito mais importante do que uma prova formativa, que aquilo ali. Então isso é década de 80 ainda, então é muito recente. Quando a gente olha o mundo da criminalística, quando a gente olha lá a prova material, a prova circunstancial, a materialidade e a autoria através de provas científicas, ainda é muito recente. Então não é diferente de qualquer prova. Estou falando de DNA, que seria mais antigo e mais recente computador, porque eu quero saber quem é esse criminoso liso que não tem um celular no bolso. Não tem mais. Como todo mundo tem um celular. Você pode ter uma geladeira, mas você tem um celular, às vezes tem mais de um. Às vezes tem mais de um celular, né? Entendeu? Você tem, antigamente o brasileiro tinha 2 TVs em casa e às vezes nem tinha geladeira. Mas hoje o brasileiro não tem nem TV em casa, às vezes, mas tem 2 celulares de última geração. Essa é a realidade de hoje. Então uma prova de informática, uma prova do mundo digital, ele pode provar qualquer tipo de crime. O celular estava no bolso do cara. A prova circunstancial que o cara estava lá presente. É uma prova que o cara estava lá presente naquele momento. É uma prova circunstancial que o cara estava presente naquele momento no local do crime.
O cara fez uma busca na internet, rapaz, como é que eu enveneno alguém aqui, como é que eu mato alguém de tal forma, tal não sei o que, é a prova de premeditação de um crime de homicídio. Entendeu? Quem é esse cara liso que não tem o celular no bolso para ser o X9? E é legal destacar isso, né? Falando um pouquinho de mercado aí para quem está acompanhando a gente, em todos os crimes que deixam vestígios, e isso no direito criminal, é indispensável o corpo de delito. Ou seja, nem mesmo a prova testemunhal, a prostituta das provas, ela é suficiente. E o crime informático, o crime puro ou misto, ou seja, quando o bem ofendido é a informática, a privacidade, a incolumidade dos dados, ou o crime misto, quando a informática é um meio para a prática de diversos crimes, ele é um crime que deixa vestígio. Então o mercado é tremendo e nós temos o papel de conversar com as principais testemunhas, que são os sistemas. E os sistemas evoluem. Há 5 anos atrás eu não falava em perícia de DVR, a gente tem 2, 3 perícias de DVR hoje no escritório, perícia de Xbox. O Windows 10 chegou e trouxe mais pelo menos 15 novos artefatos que podem ser considerados numa perícia. Então, o profissional de computação forense, ele não pode se desatualizar. Ele precisa sim, a informática hoje é um instrumento para serviço da apuração. Inclusive no Windows 10 agora nós temos uma prova testemunhar lá, que é a Cortana. A Cortana é sem dúvida. O Windows Apps, o Windows Universal Apps também, que deixa, por exemplo, o chat do Messenger totalmente descoberto num ponto DB, né? Dentre outros pontos de artefatos nós chamamos a atenção. Então é muito importante essa questão da informática, respondendo o colega, mas já voltando lá no início, né? A questão jurídica ela é muito relevante. Hoje nós pautamos, nós dizemos isso na Legaltech, nós preferimos muito mais o cara ético do que o cara técnico, porque muitas vezes ele excede e essa prova é imprestável. E aí que vem a bagagem jurídica, você saber até onde você pode ir na produção de provas sem contaminar essa evidência, sem que isso tenha que ser desconsiderado em um processo forense. Mais uma pergunta. Marcos. Presente. Tá, Luiz, tudo bom? Tudo bom, meu amigo? Quero contribuir aí numa situação interessante aqui do meu dia a dia. Por favor. Para quem não me conhece, eu trabalho com fraude bancária, pelo menos a parte de segurança bancária, com foco em fraude. São muitos anos já nessa história e tem um cenário que se repete. Que eu acho interessante, assim, o que eu vou comentar é muito mais assim, um feedback jurídico, apesar de ter todos os elementos aí, desde análise de malware, de forense, tudo isso participa da nossa vida no dia a dia, né? Mas, para vocês terem ideia, vamos colocar assim, todo malware que a gente pega, todo trojan, que tem um foco em roubar informação para poder atingir aquele objetivo que, final, é a subtração financeira, hoje em dia tem bastante sucesso, principalmente no uso de engenharia social. Pode. Por falar a questão do hacker em si. Esse termo é até cômico, porque o hacker mesmo, ele está longe do cara que efetua esse tipo de fraude aqui no cenário, pelo menos no meio cenário bancário. O que nós percebemos é que tem o crime é bastante organizado, que ele sabe onde adquirir as ferramentas certas das pessoas certas, que ele coloca em prática, mas o hacker continua sendo solto. Cheguei a monitorar um cara por praticamente uns 3 a 4 anos, já sabia que o produto era fornecido por ele, já sabia quem era a equipe que utilizava, sabia de tudo, de chat, eu acompanhei conversas dele, sabia qual era o ataque, conseguia antecipar, mesmo forma. Então, eu não podia fazer nada diante daquilo. E o hacker, mesmo, que é o cara que fornece, continua solto. Eu não tenho essa informação, claro que não é meu foco. Mas assim, o direito tem evoluído bastante, converso com juízes, às vezes eu dou essa informação com eles e tal. Mas assim, eu não vejo norte, eu não vejo, até pode ir na ação, como a gente poderia ser mais efetivo, mais eficaz nesse tipo de situação. Dado de provas, a forense, feito do malware, de fotos, de evidências. E isso gerar essa abertura de uma investigação e levar-se realmente até o criminoso de fato, caso nessa ferramenta. Então, você também, de forma interessante, a diálise vende de próprios em ferramenta deve ser utilizada apenas para
profissionais, acadêmicos ou coisa parecida. O Thales ele está, para quem está entendendo onde vindo o Thales está Skype, é um dos membros da PECOF, então existe aqui um Skype com a galera da PECOF que não pôde comparecer por questões geográficas ou por outras razões, ele está participando aqui com a gente nesse sentido. E ele trabalha no fronte bancário, ele não conhece, mas ele trabalha aqui todos os dias, ele já faz isso há alguns anos e é muito bom nisso e tal. Então assim, se permita, vamos lá, não é diferente de qualquer outro tipo de crime. Quando você, vou pegar um crime muito antigo que o investimento na investigação isso é muito grande, tráfico de drogas. Aquele aviãozinho lá que foi pego com um papelote de maconha no bolso, beleza, você prende ele, mas não é um cara útil para você. Você tem que ir, existe uma hierarquia, existe um crime organizado e você tem que tentar matar aquele crime no mais alto nível, que é aquele cara que fornece aquela droga. Se você pegar o cara que fornece aquela droga, e normalmente o cara que fornece aquela droga é o cara que menos expõe. É muito difícil chegar nele, ok? Então, para deixar claro que isso daí não é um mérito ou desmérito da tecnologia. Absolutamente. O problema é exatamente o mesmo. Como é que é na área de tecnologia? Você tem o criminoso digital que codificou, ele codou, fez um malware, vamos dizer que é um malware, vamos dizer que esse malware é um trojan, onde utilizou-se uma técnica de engenharia social para te fazer clicar em alguma coisa. Clique aqui para ver as fotos íntimas do milagre que vazou na internet. Tem lá, Zé Milagre do JPG.exe. Aí o cara vai lá, clica, tal, e não aparece, clicando, não aparece, de repente tem lá um bot, tem um malware lá na máquina do cara, lá, o que for, beleza. Aquela informação, bunker, muitas vezes ele é coletado. Vou pegar uma forma mais antiga, certo? Aí vou pegar uns bunkers mais novos como um exemplo mais legal assim. Então essa informação é coletada e o criminoso ele tem uma base de dados de informações e vende na internet aquilo ali, chamado info. Vende as info. E aí tem a galera que não é hacker, não é cracker, não é nem lamer. São os caras realmente, são só criminosos puros, sem conhecimento básico de informática, o cara compra essas informações. E fazem dinheiro a partir disso. Chega ali, Paulo, o cara quer a tua conta de energia de 500 conto, né? Me dá 200 conto e eu pago a tua conta de energia. Aí ele vende o pagamento da conta de 500 conto, ele te vende por 200. Cara, velho, Mauro, vou perguntar pro Mauro e pro Mauro agora também. Sabe aquela televisão que você está querendo lá no americanas.com e tal, beleza? Aquela televisão 4K e tal, de 6 pau. Me dá 2.000 que eu compro ela pra ti. Entendeu? Vladimir, cara, foi o seguinte, vai ali naquele caixa eletrônico, dá onde é o cara, eu tiro a tua foto lá sacando 1.000 conto pra mim que eu te dou 200 conto. Isso é o aviãozinho digital, né? Isso é o aviãozinho digital, ele que está fazendo essa parada e está acontecendo isso todos os dias. Aí o negócio evoluiu, os bunkers, que o Thales conhece, aí brinca com ele todos os dias, os bunkers estão, cara, moderníssimos, tem até chat para você conversar com o serviço de atendimento ao cliente. Mas é verdade, saque criptografado no serviço de atendimento ao cliente. Teve uma situação legal agora, só colocando um parênteses, que foi bem interessante essa. Isso não é novidade, tá? Tem alguns meses que está acontecendo. O pessoal está recebendo o depósito na conta, milagrosamente apareceram uns R$5.000 na tua conta, tá? Depósito não identificado, feito na conta do caixa. Aí o cara dá um jeito de alguma forma localiza o correntista, entra em contato, fala que infelizmente cometeu um erro, depositou errado e pede gentilmente que a pessoa devolva o dinheiro. Olha que bacana. O dinheiro sai assim, ó, limpinho, cheiroso, cara. Pois é. Não. Aí você vê e-mails de engenharia. Porque a engenharia social, ela se dá de várias formas. Os bancos mais modernos utilizam engenharia social. Quando você vai abrir o site do banco, aí aparece uma tela na sua frente dizendo: está instalando um módulo novo, atualizando. Na verdade é uma tela que ocupa teu espaço da tela e por detrás está rolando lá, o criminoso está pegando e você está obviamente tua máquina e fazendo a parada toda.
E esse criminoso, e esse ponto que eu queria levar, na verdade é um criminoso que não foi o cara que codou, não foi o cara que desenvolveu o software, foi o cara que está usando. É o cara que, no final das contas, ele só está operando, é um operador de sistemas, que é preso ainda como hacker. Eu fico indignado, porque eu sou louco por hackers. Cara, eu respeito demais, eu gosto demais de hackers. Entendeu? Até respeito crackers, até. Mas os caras, eles são presos por grupo de hacker. O cara só sabe ligar o computador e usar um softwarezinho. É a maioria. E aí você tem que, às vezes, tem que investigar muito mais essa galera para poder chegar no cara que codou, ou então o cara que distribuiu. Eu acho que a analogia com o tráfico de drogas pode ser muito bem feita. Entendeu? Você pegar scammers, o golpe de scammers. O que são os scammers? É um grupo de nigeriano que cria perfil no Facebook de homem ou de mulher, normalmente do exército brasileiro, do exército americano, que está no Afeganistão, ou então já se aposentou e o filho ficou doente e precisa de dinheiro, ou porque achou 1 milhão aí e quer depositar na sua conta porque estabeleceu uma relação sexual virtual com você, então virou um, né? E aí ele pega e te entrega aquele dinheiro, mas que quer te dar aquele dinheiro que confia em você, mas em troca precisa de um pequeno valor disso daí. No final, aí essa fraude vai te furto, te rouba o dinheiro, é apropriação indébita e tal. Bem, só que o problema é uma quadrilha muito bem formada com hierarquias. Você está conversando no chat com eles, está conversando no primeiro nível de atendimento, depois existe o segundo nível de atendimento, existe, é um call center do crime, com script feito como um excelente call center. A negada ganhando aí $80 mil por mês de salário, entendeu? Né? E não precisa nem saber falar no gerúndio com infinitivo, né? Porque é uma habilidade que poucos têm, que é pegar na mesma frase e juntar o gerúndio com o infinitivo, que só o pessoal do call center não consegue. Não precisa nem fazer isso, porque o cara só dá Ctrl+C, Ctrl+V no script que tem, que é uma das formas de você saber que você está, na verdade, conversando com o scammer. É uma quadrilha com hierarquia. Fantástico. Eu, assim, falando, excelente reflexão, falando um pouquinho do que a gente enfrenta lá na Legaltech, porque hoje, desde bot que automatiza a compra de ingressos e consegue esgotar ingressos em questão de minutos e depois revende, até bots aí interagindo com páginas para password guessing, passando por fraudes envolvendo pontos de milhagem e aquela sempre história, né? A força de uma corrente é igual à força do seu elo mais fraco, né? Fraudes de agências, a gente que atua muito na área de aero, e onde o ponto mais fraco é a agência e as pessoas voam, né, a partir de passagens fraudulentamente expedidas, passando também por questões aí hoje muito comuns de ransomware, ou seja, algo muito comum, tanto na iniciativa privada quanto pública, temos prefeituras lá, e chegando à esfera bancária. O que é importante destacar é que existe sim uma taxonomia, uma topologia do crime. Tem o coder, tem o que aplica, tem o plaqueiro, tem aquele que recebe a conta, que recebe o valor. A gente sempre recomenda que você olhe não só quando sai o dinheiro da sua conta, mas quando entra o dinheiro na sua conta, que isso é fundamental. E esse criminoso está cada vez mais sofisticado. Nós tivemos um caso recentemente que foi feita a clonagem de um chip corporativo de um cliente e automaticamente ele entrou com uma engenharia social para tentar fraudar a secretária do executivo para que ela transferisse um valor, e isso em conluio com alguém da operadora e que nós identificamos na perícia. E a pessoa descobriu a fraude e falou: não, já era, esse telefone está clonado, eu não vou fazer essa transferência. E o cara falou: putz, verdade. Você tem vergonha de fazer isso? Falou: não, é meu trabalho é digno. E, eu queria saber de você onde eu errei. Ou seja, até o bandido pede feedback hoje. Né? O criminoso, uma coisa básica de vendas que é feedback, a gente não pede feedback, o cara, como que você descobriu? Deixa eu melhorar o meu serviço, então se eu vou dar um feedback bacana, eu vou conseguir melhorar para as próximas. Então a realidade é essa. Eu queria só dizer que aquele que desenvolve essas ferramentas também respondem na Lei 12.737, aquele que desenvolve com essa finalidade. E hoje a perícia é chamada, nós somos chamados para demonstrar se aquilo é uma prova de conceito ou se tinha uma intenção, ou se era um exploit malicioso, e é possível hoje, a gente consegue quesitar nesse sentido.
e aquele que aplica também vai responder. Mas é essencial, mais uma vez, cair na questão da autoria. Como ele falou, trabalha diariamente com fraude bancária, a gente trabalha também. Às vezes nós desenvolvemos um trabalho muito técnico, muito complexo, descrevendo desde o desenvolvedor, que muitas vezes deixa os rastros na plataforma, em log, mas quando nós vamos precisar da lei para quebrar sigilo, para apurar, é uma dificuldade. Então hoje um dos desafios nossos, o mercado existe, é justamente demonstrar, conscientizar o judiciário de que há necessidade de uma cooperação maior dessas Agora, coisas. outra coisa que é importante é assim, infelizmente aí, o cara que codou, o cara vai lá e ser imputado aí do artigo 154A do Código Penal, né? Isso aí. E é um crime de potencial baixo, vira leitinho, vira cesta básica, entendeu? Infelizmente é isso, dá 2 anos dificilmente, tem uns atenuantes assim, mas dificilmente alguém vai ser preso. Enquanto você pega nos Estados Unidos, na década de 80, dependendo da fraude cibernética que foi cometida, dependendo da fraude cibernética, o cara podia ter pena maior do que de estupro. Isso na década de 80, entendeu? Então, assim, a gente precisa muito evoluir nesse sentido, porque o cara que escreveu um malware bunker desse, que gera um roubo bilionário, né, na rede bancária, e todo mundo acaba pagando por isso, né, porque ninguém quer ter prejuízo, é repassado para todo mundo, o cara vai ser imputado a ele o mesmo crime do que o cara que escreveu, fez um scriptzinho de malicioso. E só pegando um parênteses, a jurisprudência já tem se orientado em alguns casos em nomear a perícia para demonstrar se o sistema era vulnerável, já era vulnerável, estava aberto ou não. O que eu quero dizer? Crime impossível do Código Penal. Não se mata o morto, assim como não se invade o que está aberto. A Lei Carolina Dickmann, elemento do tipo é invadir mediante rompimento de obstáculo. Se a vítima, se o criminoso, o acusado, demonstra que não havia rompimento de obstáculo, mas o camarada estava usando um certo CPEC 1, não tinha pé de segurança, software pirata, não tinha um Web Application Firewall, ou negligência sobre a segurança, isso pode equivaler a um sistema aberto. E nós vamos ter mais uma pessoa absolvida. Pois é, mas isso é muito importante ser questionado. E normalmente, quem vai dizer isso? Mais uma vez focando em mercado, o perito. O juiz não tem condições de apurar se o sistema já estava vulnerável, se equivaleria a um sistema aberto, ou se ele tinha, ainda que minimamente, uma segurança. Tem uma doutrina que fala, olha, se o cidadão quer se proteger com uma AK, ou se quer proteger com uma garrucha velha, é o mecanismo de segurança dele. Mas já existe um entendimento que eu preciso avaliar que mecanismo de segurança. Mas você acha que interessante isso acho que é uma das coisas mais ricas que não se sabe se concluiu ou não o inquérito, só que pseudo-acusados foram condenados socialmente. Eu conheço um dos acusados e eles não foram condenados. Para o site? O outro. Né? O outro são 2 pessoas, uma a gente cuidou. E ele não foi condenado, não teve denúncia, não teve nada, foram 5, 6 computadores apreendidos. Até hoje não foi restituída a Delegacia de Repressão de Crimes Informáticos do Rio de Janeiro, só que Globo, SBT, dentre outros, bandidos, criminosos, e aí o resultado é esse, né? Legislando, orientado a eventos. Se fosse alguma pessoa da nossa convivência, provavelmente nós não teríamos uma lei, né? Mas infelizmente quando é alguém famoso, a coisa anda, só que anda desse modo. Eu queria perguntar para os nossos espectadores, um camarada que é invadido e tem um Windows XP, serve CPEC 1, mas que estava com senha, ele tem mecanismo de segurança? Eu vou deixar essa pergunta aí para vocês. Na verdade, o cara que está usando o Windows, ele tem mecanismo de segurança? Maurício, eu quero fazer uma pergunta aí. Maurício. Faça, cara. Microsoft que não usou, sua cara. Tô brincando. Na verdade, assim, eu discordo da sua opinião em relação à NPD. Eu acho que ela deveria ser sim criada. A gente não pode se basear pelas que já existem aí. O fato de estar errado agora, não quer dizer que está errado fazer outra, né? O quê? Estou falando do quê? A NPD. Não, mas eu acho que sim. Não, mas ele falei da autoridade. Ele falou que a autoridade precisa ser criada, sim, mas não desta forma, não dessa forma tão ansiosa. Dizer assim, se o termo seria correto, seria esse. Nós sabemos como funciona no Brasil. Provavelmente o nome das pessoas que integram essa autoridade já está pronto antes mesmo da lei estabelecer a autoridade. Então vamos discutir mais a autoridade. Por ser passível de corrupção. Sim. Na verdade, assim, esse tipo de coisa, na verdade, o que ele acha, e eu concordo muito, é que essa autoridade ela
precisa ser mais isenta, quem é essa figura, a discussão dessa autoridade é extremamente importante e eu concordo. Perceba que eu dou, dar o braço a torcer, é uma decisão do Michelzinho muito difícil para mim. Mas eu concordo que houve um vício, né, que assim, não era o legislativo que deveria, tal, era o executivo que era para propor e tal, não sei o que, tem essa questão, tal, beleza, joia. Por outro lado, quando o executivo propor isso, ele vai precisar de orçamento aprovado pelo legislativo. Quem vai então, amanhã vai ser o contrário, e aí o cidadão tem que ficar de olho nesse negócio. Exatamente. Porque imagina o cidadão hoje está vendo o legislativo tentando criar uma autoridade e o executivo barrou, porque tem motivos legais até para isso e tal, beleza, né? Aí ele barrou, aí amanhã o executivo vem com a proposta. Só que aí a proposta vai vir com orçamento, vai vir com um monte de coisa que o legislativo vai ter que aprovar. E eu quero ver se o legislativo vai aprovar também, porque existe uma negociação aí que vai acontecer e tal. Então não é tão simples assim. Talvez o que o Milagre está falando, e aí o que eu entendi, e aí depois se eu estiver errado, é que essa autoridade tem que existir sim, mas ela precisa ser criada de uma forma bem mais responsável. O texto inicial previa um Conselho Nacional, não sei se foi aprovado também. Não, o Conselho e a autoridade foram vetados. Então o Conselho também. Por isso que eu brinco que é a forma de se fazer que fez verdade. Infelizmente, do MP, o pessoal do CNJ, o pessoal do Comitê de Gestão da Internet, ou seja, vários setores da sociedade fariam parte do Conselho. Né? Sim. Mas a minha pergunta é a seguinte, em relação ao LGBT. A gente sabe que o Cloud Act foi aprovado em abril. O Cloud Act prevê que o governo americano não pode solicitar dados a qualquer momento de qualquer pessoa. E existem 3 EMILATs, que são os acordos internacionais, dentre os quais um deles fala de assuntos criminais. Então minha pergunta é, como é que o governo americano pode argumentar que uma determinada solicitação de quebra de dados está seguindo aquele EMILAT ou não, é totalmente arbitrário? Como é que a LGPD pode proteger a gente em relação a isso? É que pode? Então, eu acredito que aí é uma questão mais envolvendo diplomacia, envolvendo mais cooperação internacional e que não vai conflitar. A LGPD, ela traz algumas exceções, né? E dentre as exceções está a atividade de pesquisa, então todos que estão nos acompanhando aí para fins acadêmicos, ela traz algumas exceções em relação a atividades institucionais e ela traz uma exceção para o exercício de poder político em investigações. Então, ao contrário do que pensam, a LGPD não vem para favorecer bandido. Agora tranquilo, agora ninguém vai fornecer mais dado meu, eu vou sonegar imposto, porque agora a Receita não consegue mais fazer cruzamentos, eu não vou mais cumprir ordem judicial agora enquanto rede social, porque eu tenho a LGPD, e quando tiver um crime informático, o juiz pedir para eu emitir e fornecer dados, eu vou falar que tem a LGPD. Não é isso. Não me estranha que os provedores façam isso. Nós que estamos aí no balcão diariamente, né, que não vemos da teoria, mas o dia inteiro no balcão, a gente sabe as teses absurdas que os provedores colocam. Então eu não vejo nenhum conflito entre a LGPD e uma cooperação internacional desde que referendada, desde que vai daqui. O Brasil é signatário, né? Então, tanto que a quebra de sigilo hoje feita a um provedor que não tem sede, não presta serviço aqui, normalmente se dá pela cooperação internacional do EMILAT, ou seja, eu expresso uma ordem judicial aqui da Justiça de Fortaleza, encaminha para o Ministério da Justiça, que faz o trâmite, retorna ao Ministério da Justiça, retorna a Fortaleza. Então isso eu não vejo nenhum conflito com a LGPD. O foco dela é o tratamento de dados de usuários, mas sem prejudicar a investigação. E com detalhe, mais uma vez a perícia privada é preterida. Nós somos preteridos em várias leis, né? A investigação privada agora não é uma exceção à LGPD. A investigação pública é. Então, mais um desafio para quem faz perícia forense, para quem é perito judicial, para quem não é perito policial, que é a grande maioria das pessoas. Né? E isso já vem acontecendo com nós com a lei de pornografia infantil, que é o TERUECA. Se nós estamos fazendo uma investigação privada e encontramos um conteúdo pornográfico envolvendo menor, nós estamos na ilegalidade. Mesmo que seja para comunicar a autoridade imediatamente, a lei fala que tem que ser uma autoridade oficial policial. Então nós não podemos periciar casos envolvendo pornografia infantil.
infantil. Então são duas imperfeições, uma lá atrás e outra agora novamente. Isso demonstra o quê? Nós vamos precisar de gente aí, dia 7 de outubro, lá em Brasília, que entende o que nós estamos falando aqui, e que conhece essa atividade, e que consiga aos poucos introduzir isso para promover as mudanças. O ECA 241 é de 2008, né? 2008. Então precisa evoluir. Que a lei Isso é uma coisa que... 12.039 que alterou o ECA, né? Não, e tu sabe que às vezes eu estou atuando como assistente técnico de defesa, por exemplo, e aí eu preciso dar vistas ao processo, que pra gente é cópia forense do disco rígido de uma acusação de pornografia infantil. Velho, isso fica guardado no cofre com uma cartinha do juiz, e eu espero que antes de eu levar a porrada, a autoridade policial leia a cartinha do juiz, que me dá aquela autorização para aquele caso concreto, mas ainda é muito perigoso. Eu queria saber de você qual é o tipo penal. Tem um rapaz aqui fazendo uma pergunta aqui, ele fez uma pergunta aqui muito importante aqui, quero saber como é que descobre a senha do celular do Marcos Monteiro. Quem está perguntando isso é o senhor Evandro Della Vecchia. Ray Monteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perito criminal. Evandro Della Vecchia. Entendeu? Perguntou isso. Grande abraço, Evandro. Um abração para o Evandro. Né? Muito bom, muito boa a discussão. Eu acho que como qualquer coisa tem que ser muito discutido isso. Mas era uma das perguntas que eu queria fazer, assim, propriamente para o perito e para o advogado de direito digital. Então esqueceu o cidadão, quero saber para o advogado. Porque, vamos lá, quando surgiu o marketing aqui na internet, tem alguns escritórios de direito digital lá em São Paulo, colegas seus, esses escritórios mais conhecidos, que a galera disse, cara, eu não gostei do marco civil. Mas por quê? Porque antes eu pedia para o provedor, ele me dava, agora não, agora ele não me dá mais. Então havia uma informalidade onde administrativamente você tinha aquela quebra de sigilo, o que eu questiono se aquilo ali poderia ser aceito como prova. Mas eu não vou entrar nesse mérito, nesse momento agora. Mas que alguns acharam que foi ruim esse negócio, né, e tal. Para o perito e para o advogado de direito digital, a lei agora de proteção de dados brasileira, made in Brasil, né? Qual é a bronca para a gente? O que nos favorece e o que nos desfavorece? Perfeita pergunta. Primeira colocação. Obrigado, eu gostei. Sempre muito percussiente aqui, muita qualidade. Primeira colocação, em relação ao marco civil. Para nós, advogados, e para a grande maioria dos advogados, até mesmo para alguns que estiveram lá, né, nós também tivemos contribuições aceitas na cultura digital, ele foi péssimo para o advogado. O marco civil é péssimo para a advocacia. O marco civil é um presente para os provedores de acesso, um presente lindo, e foi construído com muita intensidade dos provedores, participando de audiências públicas, falando, uma boa retórica, 7 adiamentos. Ele é péssimo. Ele é péssimo porque antes eu tinha uma recomendação de guarda de 3 anos dos logs. Embora fosse uma recomendação, a construção jurisprudencial já estava no sentido que o provedor tinha que guardar. Não existe essa história de log zero, é indispensável para a apuração de crimes. Hoje, com esse prazo exíguo de 6 meses, os provedores muitas vezes resistem, fazendo com que o prazo acabe se exaurindo. Tem muitos casos que acontece isso, então ele é péssimo nesse sentido. Ele é péssimo na remoção de perfis falsos. Então, muitas vezes, preste atenção, uma coisa é você fazer um notice take down, pedir para tirar um mero aborrecimento, um dissabor. Procure o judiciário dando uma ordem, eu vou remover, perfeito. Mas existiam situações envolvendo fakes, ou seja, eu comprovei a minha identidade e eu peço a remoção. Não, eu não posso ver isso, procure o judiciário. E nisso, a ofensa já passou. Uma pornografia infantil, muito comum. E o que acontece agora? Agora ele não tem obrigação de remover, muitas vezes, e quando ele não removia, ele era condenado por perdas e danos, indenizações, tivemos indenizações. Hoje ele fala, eu não removi porque eu estava aguardando uma ordem judicial. E o dano já ocorreu. O que acontece? Tanto é verdade que o artigo 19 do Marco Civil gerou repercussão geral agora e vai ser julgado por conta de uma vítima que teve um perfil fake, notificou para que removesse o fake dela, o provedor não atendeu, ela pediu a condenação em danos morais, conversão em perdas e danos, perdeu em primeira instância, recorreu e ganhou no tribunal. O tribunal falou, a despeito do Marco Civil, era evidente, o provedor poderia ter atuado. E aí o provedor recorreu ao STF e o STF vai ter que decidir sobre isso.
Então o Marco Civil, ele complicou muito a apuração coisa, de o crimes Marco Civil, cibernéticos, até a questão de você- honorários, aí, fazendo jus para os advogados. Né? Antigamente você entrava com uma ação de quebra de sigilo porque havia uma pretensão resistida. E quando há uma pretensão resistida, há condenação em sucumbência, então era condenação em honorários. Hoje você entra com uma quebra de sigilo e se o provedor fornece de imediato, ele não resistiu à pretensão, ele está simplesmente cumprindo a lei que o proíbe de fornecer antes de uma ordem judicial, então não há condenação em honorários. O provedor hoje só é condenado em honorários quando ele briga na ação, quando ele entra na ação e fala que não tem, que não vai fornecer, que não deve. Fora esses casos, então são uma série de situações que, para o usuário, para a vítima, eu não vejo como um grande avanço ainda. Precisa muito se regulamentar. Agora, para os provedores de aplicação e de acesso, perfeito. E para a lei hoje, o que nos favorece? A recém-lei. A lei é muito recente, ela favorece muito. Nós não sabemos o que os provedores guardam sobre nós. Eu não sei o que um Facebook guarda sobre mim, o que um Google guarda sobre mim. Eles se limitam a ir lá e falar o que guardam, e eu não tenho uma autoridade. E agora, com essa lei, eles são obrigados a gerar relatórios, a abrir um pouco mais a caixa preta. Tem um professor meu, mandar um abraço para o professor Ricardo Santana, lá da Unesp. Ele fala, mas nada adianta, não adianta uma lei de proteção de dados se eles não falam o que acontece intramuros. E eu sempre fico refletindo sobre isso. Mas de qualquer modo é um avanço, é assim que o mundo está lidando. Então nós vamos ter mais transparência do que é coletado e principalmente direito de remoção, de correção. E caso não ocorra, a própria lei de proteção de dados fala em perdas e danos morais. Agora é interessante isso na nova lei, ele fala do que são os dados sensíveis. E aí é meio subjetivo esse dado sensível, até se dá alguns exemplos que são os dados sensíveis. E eu acho que nesse momento nos favorece o intramuros, porque, ok, para que um dado seja protegido e existe uma classificação de tipos de dados, esse tipo de dados tem que ser conhecido. Perfeito, exatamente isso. O dado sensível hoje é etnia, gênero, profissão, preferências políticas, dados envolvendo preferências sexuais. É uma especificidade de dados pessoais que envolve aí, até o número IP hoje foi considerado, enfim, um dado pessoal. Né? Então a lei ela tem uma atenção especial em relação a dados pessoais, em relação a dados pessoais, dados sensíveis, mas por outro lado ela prevê também a possibilidade de anonimização. Então, se você quer manipular dados, tratar dados, você pode remover alguma forma de tornar a pessoa identificável e, de certo modo, você poderia fazer o tratamento desses dados. Vamos ver como essas empresas aí que lidam com score, com tomada de decisões, com fornecimento de informações vão se adaptar. O importante para o cidadão é saber que hoje, se ele tem uma decisão contra ele, com base em um score que ele não tem conhecimento, seja um financiamento, seja uma aprovação, hoje ele vai ter direito de questionar. Por quê? Qual foi a lógica de eu não ter sido aprovado esse financiamento, esse valor? Eles vão ter que fornecer sob pena de perdas e danos. Aí vão descobrir que não existe o direito ao esquecimento. Exatamente. No mundo financeiro não existe direito ao esquecimento. O que deveria ser apagado em 5 anos, na verdade não é. Entendeu? Isso aí isso eu acho fantástico. Mas, cara, você é um cara que ganha muito bem, então não sei o quê, mas quando você era estudante, você comprou um caramelo Zorro quem se lembra do caramelo Zorro? Você comprou um caramelo Zorro na bodega, não pagou. Hoje você é milionário e não consegue comprar um carro zero e você não sabe por quê. Entendeu? Exatamente. Entendeu? Então assim, acontecem essas coisas aí. Diga aí, Paulo. Em relação à questão dos dados ainda, muita gente sempre comenta que às vezes está conversando algum assunto qualquer e de repente a pessoa fala e vem logo uma mensagem de uma propaganda relativa àquilo que a pessoa está falando. Instagram, principalmente. Eu acho que é o saldo. O Facebook, por exemplo, também, às vezes, se você estiver navegando no Google Chrome ou navegando qualquer e usar outras abas, aquilo que você utiliza numa outra aba que não tem a ver com o Facebook, ele está pegando aquela informação de navegação também para poder estar te passando propagandas e de que forma as pessoas podem estar... Eu sei que nunca vai acontecer que você ter várias abas no Google Chrome aberto e ele te vender memória RAM, porque ele já sabe que isso você tem. Mas engraçado é isso, né? Que é um marco civil. Porque não necessariamente eu estou dando autorização ao Google ou ao Facebook para poder
de outra navegação para poder De forma alguma. monitorar, né? De forma alguma. Ele Essa sabe. questão envolvendo Não, o que você sabe, né? de sessions, cookies infinitos. O Marco Civil já fala que uma aplicação não pode fornecer registro de acesso à aplicação a outra, para qualquer finalidade, sem um consentimento livre expresso informado. É muito comum você ver hoje em relação ao Marco Civil. Olha, para acessar o WhatsApp, eu não vou te cobrar a sua tarifação de dados. Ou se você acessar o banco X, isso não vai ser descontado do seu pacote de dados. Ele está descobrindo como isso. O WhatsApp, tudo bem, a porta 5553 lá, ok. Mas e o banco? Isso é dado de acesso à aplicação. Então, alguém, que a aplicação, quando eu acesso, está passando essa informação para um provedor de conexão, é a TIM. Porque a TIM sabe que eu estou acessando uma aplicação. Só e a abrir um partir daí, só abrir um parênteses que isso fere indubitavelmente a neutralidade. Sim, né, que é um dos princípios do Marco Civil, existe a neutralidade de discutir isso muito no dia a dia, porque dificilmente nos favorece, mas tratamento existe diferenciado. esse negócio de que o teu WhatsApp vai ser limitado por um lado benéfico, pelo menos isso, por um lado benéfico, fere ao princípio da neutralidade, Sim. que é uma das coisas. E se eu tenho que um mais Snapchat? E se eu sou o concorrente brasileiro do WhatsApp? Será que eu vou gostar disso? Eu vou chegar lá na TIM e falar, eu também quero acesso limitado na minha aplicação. Cara, Assina aqui, né? a gente fechado com o WhatsApp. A lei de proteção de dados tem uma série de disposições em relação a isso, enrijece, inclusive vai ter que ser fornecidas informações para impedir. Agora, sabe que eu tenho medo, Milagre? Eu tenho muito medo disso, porque assim, sem dúvida, o principal ativo hoje das empresas, principalmente as empresas da internet, o principal ativo é a informação. Então, assim, como é que o Google ganha dinheiro? Tá certo? Como é que o Google ganha dinheiro? Eu acredito que o negócio tem que ser organizado, a bagaça tem que ser organizada. O lance agora é que vamos organizar a bagaça. Mas que a gente não pode esquecer que a Big Data, ela é fantástica, cara. Né? E colaborar para a Big Data, para análise de tudo, isso é benéfico para a sociedade em vários sentidos. Existe um apelo comercial para aquilo ali e tal, mas isso daí paga as empresas que provê a você o Facebook gratuitamente, que provê para você as milhares de ferramentas do Google gratuitamente e tal, entendeu? Assim, eu estou levantando essa discussão aí que vai muito mais do que a questão legal, na verdade. E tal. Mas tudo isso, o que alimenta essa galera? O que alimenta é essa tal de Big Data. Entendeu? São os seus dados, são exatamente isso que você não quer que esteja acontecendo. Isso é comercializado. Se o negócio enrijece de um jeito tal, onde as empresas se veem que você não é mais um cara interessante para eles, de duas uma. Eu já vi, eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, que você instalava o Emule. Quem se lembra do Emule? Né? E você instalava o Emule, e se você tivesse um anti-adware instalado no seu computador, a mensagem na cara de pau do Emule era a presença de um anti-spy, um anti-adware, então o Emule não vai funcionar, a não ser que você compre o Emule Premium. Entendeu? Ou seja, o cara tem um malware na sua máquina e está dizendo para ti que a troca a permuta que está acontecendo ali eu te dou uma ferramenta, eu te dou um serviço, mas em troca você se infecta com o meu malware. Cara, isso tinha na mensagem, vocês chegou a ver isso, cara, tinha na mensagem, né? É fantástico isso, eu ri uma meia hora pelo menos, sabe? Que é lindo aquilo ali, e essa transparência é lindo. Então, como tem vários sites onde você não consegue progredir, se você tiver um anti-adware lá, um bloqueador e tal, se você tiver um negócio daquele instalado, o site não prossegue. Ou seja, perceba, cara, eu quero algo teu, eu te dou algo porque eu quero algo. Daqui a pouco, eu vou lá e digo que eu não quero fornecer os meus dados ao Google. Quando eu abrir o Google para fazer uma busca, ele diz, assine aqui, apenas R$ 99,90 por ano. Cara, isso é fantástico. Muito bem colocado. Eu chamo a atenção aí de todos para acompanhar a Lei 13.709. É algo que a gente já estava discutindo há um bom tempo na academia.
é injusto demais esse negócio. Ou você concorda com os termos de uso ou sai da aplicação. Em uma era em que existem aplicações que são uma Aí hoje você extensão. pode concordar Nossa. parcialmente, né? Parece que hoje a nova lei O permite legal isso. da lei de proteção de dados é isso. Aquilo que a gente estava tentando pescar pelo direito civil, teoria da imprevisão, ou seja, eu assinar o termo, mas discordar. E muita gente falando, a mesma coisa você pegar um empréstimo no banco, depois sair na porta do banco e colar um documento que você mudou as cláusulas do contrato. Não. Isso é uma realidade da sociedade da informação. Isso é só dela. A lei de proteção de dados traz essa disposição, a possibilidade do usuário, mesmo aderindo aos termos de uso, questionar coletas excessivas e desproporcionais. Então, baita de um avanço. Só esse artigo da lei de proteção de dados cabe muita reflexão, cabe uma palestra, enfim, cabe um debate entre nós, porque vai dar a possibilidade do usuário continuar utilizando aplicações que são essenciais hoje para o negócio dele, sem ter que abrir as pernas, desculpe o termo, eu concordo com a cara desse fornecer negócio. todas as informações como hoje é feito de forma indiscriminada. Eu me preocupo, eu concordo em gênero, número e grau. O que eu me preocupo? Porque no Brasil tem o quê? 264 milhões de habitantes, é isso? Eu tinha mais ou menos isso, não sei, eu nunca contei. 260 milhões de habitantes. Vamos pegar 7 bilhões de habitantes na Terra. Vamos dizer que 50% dos nossos habitantes da Terra, não sei se tem um número melhor que o meu, vamos dizer que eu tenho 3 bilhões de pessoas conectadas à internet. Vamos dizer, no mundo eu temos 3 bilhões de pessoas conectadas à internet. Então eu sou uma empresa que estou provendo um serviço de internet para 3 bilhões de habitantes. E é que é um investimento absurdo. O YouTube, por exemplo, há 3 anos atrás, ele quase que ele pensou em decretar falência o YouTube, porque o final do ano o investimento em infraestrutura era muito maior do que o lucro para isso. Aí foi quando eles começaram a ter aquele negócio de propaganda no meio do vídeo. Eu não li isso em canto nenhum, mas eu percebi que uma coisa surgiu depois da outra. Então é uma das ações para poder movimentar o ganho daquele negócio, né? Então imagina que eu tenho 7 bilhões de habitantes, eu tenho 7 bilhões de pessoas. O que é pessoas? São características de uma pessoa, de um usuário. Eu tenho 7 bilhões de pessoas para poder analisar. Isso é um ativo de informação. Esse ativo de informação, para mim, ele é válido para eu vender de várias formas. Eu ganho dinheiro com aquilo ali. Eu tenho uma informação de 7 bilhões de pessoas. Aí, quando eu vendo aquilo ali, eu estou rateando. Você está me dando sem você saber, eu discordo disso, mas você está me dando sem você saber a informação. E eu estou investindo em 7 bilhões de vocês para que aquele serviço aconteça. E amanhã, de repente, cai para 1 bilhão. Então eu reduzi o meu ativo, mas eu tenho que prover o mesmo serviço. Será que isso não vai gerar impacto? Tu está entendendo? Então eu não duvido de amanhã eu abrir o Google.com, eu estou jogando assim, a teoria da conspiração mesmo, não acredito que isso vai acontecer mesmo. Mas vamos supor que amanhã dá uma revolução, todo mundo sai aí com caras pintadas e internets bloqueadas na rua aí, dizer, cara, não vamos liberar mais nada, vamos lá liberar mais nada, beleza, eu quero minha intimidade, só minha e tal, e vamos supor que seja cumprido. Eu não aceito, né? Recentemente eu estava discutindo uma perícia que o Jefferson está fazendo um aplicativo conhecido aí, que quando o aplicativo diz que ele acessa determinados tipos de dispositivos, você vai fazer a perícia e descobre que o aplicativo acessa muitos outros dispositivos que não está previsto em termo nenhum. Então parece que isso existe. Reza a lenda que isso existe. Mas eu não vou discutir isso agora. Mas assim, vamos lá. Aí você diz que não aceita nada, todo mundo diz que não aceita nada e não tem acesso a nada. Daqui a pouco eu vou abrir o Google.com e vai dizer assim, assine para você fazer uma busca na internet. Eu estou falando besteira? É possível isso? Entrar no Facebook, eu vou abrir minha leve lá, você paga R$ 99,90 por essa leve. Promoção. Poste a sua foto, faça o seu check-in e pague só 99 centavos pelo check-in. Cara, né, é isso, né? Todo mundo tem que ganhar. Tem, óbvio, tem investimento e tal, não sei o quê. Então, assim, beleza, eu concordo em gênero, número e grau. Aí quem está falando agora é o cidadão preocupado, o cientista de dados. Eu sou um pouco cientista de dados, às vezes, nas horas vagas, eu estou preocupado com
com esse cara, minha visão empresarial, tal, não sei o que, esse cara. Aí eu ligo ele e volto pro perito. O perito diz, tem que lascar mesmo, eu acho que tem que autorizar não, e tem que ser monitorado, eu concordo com tudo isso, já é legal. Mas aí tem que estar muito ciente que não existe almoço grátis, né? Não é diferente. Então pode ser que isso tenha uma repercussão que seja ruim para a sociedade também. Né? Pergunta aí. O Érico Manfred perguntou via WhatsApp. Você conhece o Érico lá de São Paulo? Sobre os riscos da profissão de perito e se ele pode compartilhar algum case sobre esse tema. Alguma situação que ele passou de, por exemplo, ele já participou de um processo em que o primeiro perito foi preso. Ele quer saber os riscos da profissão e se vocês já passaram por uma situação assim. Olha, bom, eu acredito assim. Eu mereci, mas não passei. Riscos existem vários, né? Primeiro ponto, o perito ele precisa ter em mente que uma das partes não vai gostar do que ele escreveu, normalmente, né? Outra vai. E, infelizmente, existem partes desqualificadas que, diante de um relatório técnico, com base numa análise aprofundada, seguindo a ISO 27037, RFC 3227, vai tentar descredenciar o trabalho do profissional. Existem casos, acontece muito casos de suspeição, então o camarada vai pesquisar no seu Facebook e vai ver que você é amigo do Marcos Monteiro, ou que você tem um contato, que você já participou do congresso do Marcos Monteiro, mas não é amigo, e eles falam que você é amigo íntimo do Marcos Monteiro, para descredenciar o perito. Advogados vão trabalhar sempre explorando vulnerabilidade. Então tem que tomar muito cuidado em relação a essas situações. Graças a Deus, os casos que a gente teve, nunca tivemos uma suspeição, mas eu conheço vários colegas lá de São Paulo que tiveram impedimento, suspeição. Importante deixar claro o seguinte: que você é assistente técnico, você não faz perícia judicial. Então, tome cuidado. Existem, mas o judiciário não vai perceber que um ano atrás eu fui assistente técnico, agora eu sou perito do juiz, é a parte que o assistente técnico está aqui. Não. Tome cuidado que vai ser pesquisado e isso vai gerar um descrédito. É muito importante você saber ter essas incompatibilidades. Assim, o impedimento de suspeição é uma coisa muito genérica muitas vezes. Isso não é impedimento de suspeição, mas eu lembro de um caso muito tosco, se eu não me engano foi no Rio de Janeiro, de uma cliente lá pediu ao juiz para mudar de advogado, de querer nomear. E uma das partes lá é o político, que está sendo acusado, ou está acusando e tudo, velho. Por mostrar é suficiente para te impedir de você ser perito daquilo ali, porque presume-se que você é imparcial. Que você não é imparcial, você não consegue ser imparcial, porque você tem uma ideia pré-concebida de que todo político é ladrão. Eu estou dando um exemplo, fora que, né, isso é muito mais grave, esse texto. Então, esse instrumento existe. Mas o ego, ele vai além, quer dizer, quais são os outros tipos de risco? Eu gosto assim que ninguém tem raiva do nerd. No primeiro momento, inclusive eu gosto assim que às vezes o vagabundo não tem raiva nem do policial, ele tem raiva do delegado, porque o delegado é aquele cara que vai, a vítima chega lá e fala, pai, doutor, ele foi lá e me roubou. Mas como é que foi? Mas ele fez isso, mas como é que foi? Aí depois ele fez isso, então, beleza. Aí o cara vai começando a botar os códigos penal do mim. Tem até uma figura do humor aqui, muito bom, que é um delegado, tem um bonequinho aqui no Ceará, os caras falam delegado, eles dizem, olha, presta atenção, eu vou ser humilhante, tráfico de alta periculosidade, eu vou jogar o código penal para cima, a parte que caiu eu enquadro. Esse tipo de coisa é não o papel do delegado. O delegado, quando ele vai fundamentar lá o seu inquérito, a forma com que foi conduzido, ele vai começando a tipificar. Então, às vezes, o criminoso ele tem raiva do delegado, às vezes. Mas tem criminosos demais que tem raiva do seu advogado de defesa. Manda matar o seu advogado de defesa porque achou que o seu trabalho foi bem feito. Bicho, não tem jeito, tem tudo isso. Mas o perito, tanto o perito criminal como o assistente técnico ou o perito judicial, dificilmente a galera fica com raiva, porque se você for ético, se você for transparente, se você for técnico, em nenhum momento você dá a sua opinião. Você diz, olha, aconteceu isso por causa disso dessa forma, ponto. Entendeu? O perito, ele não dá opinião. O perito, ele traz lá qual é dos nossos, o lema da APECOF é veritas asseverare. Nome lindo, o que quer dizer isso? A gente está na busca da verdade, a gente está em busca da verdade. Agora, perceba, às vezes eu só sei técnico de defesa.
cara está sendo acusado por um crime, e às vezes o cara realmente é mesmo criminoso e tal, mas tem um direito ao contraditório, não direito de defesa, não foi eu que inventei isso, não fico com raiva de mim. Mas é um tipo de atuação que pode incomodar o perito e tudo. Mas existem outros riscos aí que o Érico está falando. Ele disse, pô, ele pegou um caso que o perito anterior foi preso. Cara, se ele foi preso, pode ter certeza, lá no CPC e lá no CPP, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, existe uma série de condutas reprováveis que o perito pode fazer. O perito receber dinheiro para poder falar em verdade, ele é preso por isso, ele responde por aquilo ali. O perito, por dolo ou por culpa, esse pode ser até culposo, ele não apresentar a verdade por dolo ou por culpa, ele pode se responder por aquilo ali. Então existem ações que o perito pode responder por aquilo ali, mas essas ações são previstas inclusive no CPC e no CPP, fora o que ele responde pelas consequências que ele trouxe com aquela ação dele. Agora, se você é ético, se você é transparente, se você é imparcial, se você é técnico e atualizado, se você não vai atrás de fazer uma coisa que você não sabe fazer, eu não consigo imaginar como é que você pode se dar mal, porque até as partes não ficam com raiva de ti. Entendeu? Até as partes não ficam com raiva de ti. Né? Porque você foi técnico e imparcial e transparente. Eu estava dizendo assim, uma vez já aconteceu de ser um perito nomeado, estava cumprindo um mandado de busca e apreensão para a Polícia Federal na casa do cara, 6 horas da manhã arruma a casa do cara lá, vai lá, não sei o que, coletar o computador, e ali na busca e apreensão eu tinha que também apreender documentos e tudo, eu estava lá fazendo lá e chegou o advogado de defesa do cara. O que eu fiz na hora? Quando eu peguei uma das evidências, era espionagem industrial lá, né? Um dos dados que tinha sido roubados, a primeira coisa que eu fiz foi encontrar impresso. Tá vendo? Impresso aquilo ali. Quando eu olhei para aquilo ali, eu fiquei tão alegre que eu virei pro... Isso não se faz nunca. Eu virei para o advogado de defesa, e aí, doutor, trabalho de defender. Isso é um tipo de coisa que o cara que faz merece um ódio. Eu faço com pessoas isso em casa. Não faça isso de jeito nenhum. Isso não é um trabalho ético que eu já fiz, eu faço, porque eu me divirto com esse negócio. Você pode fazer. É bem legal, bem importante destacar o artigo 342 do Código Penal, que é a falsa testemunha e falsa perícia, além do descredenciamento. Já vi muitos profissionais aí que tinham nome, etc., serem descredenciados por conta disso. Alguns casos que nós temos, muitas vezes aí perícias, já aconteceu de você identificar conteúdo ilícito e esse conteúdo nem você poder armazenar, em algum momento dessa investigação vazar isso para a autoridade policial e você ter que se explicar que você está periciando, isso é bem comum. E as perícias de software normalmente são muito emocionantes, né? A gente nunca sabe como a gente vai ser recebido em busca e apreensão. Eu tive caso do cara que jogou o notebook do segundo andar, o cara que jogou o notebook no aquário. Nós tivemos uma vez um cara que veio agredindo. É bem interessante, né? Porque às vezes você chega numa busca e apreensão e todo mundo rindo na frente da empresa. Não sei o que, sejam bem-vindos, é a nossa empresa. Aqui tudo certo, fica à vontade, você fala, putz, muito estranho, né? E aí você começa a periciar, e aí você abre lá o Open Office, olá, seja bem-vindo, essa é a primeira vez que você utiliza e tal. E aí você fala, nossa, as buscas vazam, né? E já aconteceu o caso assim, de a gente chegar numa empresa, olá, tudo bem, todo mundo estava ali, parecia que sabiam que a gente chegava. Só que chegou na cadeira do cara, tinha um tux, aí notebook, todos os notebooks pessoais, os caras não usam Office, era um software específico, beleza. A empresa foi lá, segurou um tempinho. Ladrão de HD. Ladrão de HD, notebook pessoal. Olha, o cara de TI mora em Itaquera e ele está chegando. Enquanto isso, vocês não aguardaram. Não, a gente não aguarda, a gente entra, primeiro vistoria, para depois iniciar. E em alguns casos acontece, chegar e está tudo bonito, só que a empresa não desistiu, deu 2 meses, reiterou o pedido e aí chegou e pum. Né? Aí já não estavam felizes, estavam bravos, já aconteceu de agredir, de ir para cima, inclusive de assistente. Já tivemos casos aí de agressões. Mas vai ver uma coisa, quando eu perdi tem 1,90m, 1,90m. Então é complicado, 91. 1,90m. E aí acontece o quê? Oficiais
Já chegou o caso de busca e apreensão em locais ermos, que a gente vai e já quer entrar, e uma vez a gente chegou numa busca e apreensão bem na periferia de São Paulo, e o oficial de justiça estava se recusando a cumprir o mandato, falou que ele não ia, porque ele tinha perdido um colega com um tiro há alguns dias atrás, e falei, mas vamos entrar, ele falou, doutor, você tem família? Eu falei, eu tenho, eu também tenho, então aqui a gente entende, o senhor entende da perícia, aqui quem entende é nós. E vocês não vão entrar enquanto a gente não vier com a polícia. E quando eu vi, foram 2 viaturas que ficaram escoltando a gente até 8 horas da noite. E quando a vítima chegou, quando o suspeito chegou, o suspeito não estava nem preocupado com a apreensão. O suspeito só estava preocupado com o que ia acontecer com ele quando nós saíssemos do local, né? Então, o dia a dia é bem... Tem muitos casos, poderia ficar contando aqui vários. Dá um livro, né, Marcos? Mas o dia a dia, cada um dos detalhes, você vai aprendendo com cada perícia e vai aprendendo a se proteger. Não existe um caso, o Érico pediu para mencionar que no caso o Direito aceitou o dinheiro e adulterou as evidências. Acertei moça, na bolsa. Foi desmascarada durante a apresentação do laudo e recebeu voz de prisão do juiz durante a audiência. Nossa. Que coisa linda, cara. Eu acho que isso é uma linda. Maravilhoso para um profissional. Isso é Qualquer área, eu acho que isso somos, melhor propaganda. Pois é. Eu acho isso lindo. Vamos lá, o Instagram Justiça Digital, a Maria Godoy, do Instagram Direito e Tecnologia, perguntou qual o nível da qualidade de segurança digital em geral, pública e ou privada, no Brasil hoje. Segurança, cara, segurança da informação. Primeiro que eu gosto de dizer que é o seguinte, para até desmistificar um pouco algumas coisas, sou meio radical. Eu digo assim, cara, se alguém quiser te invadir, vai conseguir. Se alguém realmente quiser se empenhar o suficiente para aquilo, vai. Eu gosto até de brincar, uma analogia meio boba, tu acha que o computador está seguro, tu desliga ele, né? Então está seguro. Não, aí você liga ele. Tem wake up no LAN, wake up no ring, são formas de você ligar o computador remotamente. Aí você pega e liga o no-break. O no-break você vai dar, o profissional, qualquer um também tem a funcionalidade de wake up no LAN, wake up no ring, você vai ligar remotamente o no-break. Aí tu pega e puxa da tomada do break. Aí tu pega e liga para a empresa, chama a menina dos serviços gerais e diz, olha senhora, eu sou fulano de tal, me faz um favor, eu esqueci o meu break de ligado aí da tomada, liga ele. Aí vai em engenharia social. Esse exemplo eu dou para deixar para a gente claro que não tem negócio 100% seguro, isso não existe, velho. Isso não existe, ponto. Isso não existe. Agora o que eu gosto de dizer? Eu gosto de dizer que o meu sonho é que quando eu for invadido eu tenha sido um hacker massa, não lama e fuleiragem. É pelo menos isso que eu quero, porque o cara me invade. Uma vez, uns 6 anos atrás, o meu site sofreu um defacement, né? Foi pichado o meu site. O site foi pichado. Tinha uma vulnerabilidade que eu conhecia, mas eu nunca paro para resolver essas questões, porque eu gosto de dizer, se eu parar para fazer isso, quem vai pagar pelaquela hora de trabalho? Né? E aí eu vendo aquilo ali, foi explorado e foi pichado o site. E eu achei massa. Entendeu? Por quê? Porque a técnica que ele utilizou é uma técnica boa, é uma técnica legal, é uma técnica interessante. C99, R7. Entendeu? Técnica boa. Então foi. Cara, então assim, assim, já aconteceu, eu já vi coisas muito. Ataque Zero Day. Né? O cara escreve um malware lá e tal, ele escreve um mecanismo de explorar uma vulnerabilidade para você que nunca foi utilizado anteriormente na vida. Não existe esse conhecimento saiu da cabecinha do indivíduo. Eu acho isso lindo. Entendeu? Então você diz assim, cara, e aí? Não, e aí que não existe segurança 100%. A primeira coisa é deixar isso para a gente claro, tal, porque a primeira que é para até rebater uma possibilidade de que nós estamos ruins ou bons em relação a alguém. Está o mundo todo vulnerável. Ponto. Existe alguma vulnerabilidade. Com mais esforço, com menos esforço. Quando a gente fala lá em ataque de negação de serviço, que é um ataque de segurança no meio de disponibilidade, é um ataque de disponibilidade de serviço, um ataque de negação de serviço distribuído, você pega um Google da vida que balança, mas não cai, porque tem um investimento absurdamente alto, mas que já aconteceu na história deste país de passar alguns segundos fora do ar. Foi, Maurício? Você que é o cara da cloud. O Google já chegou a cair. Entendeu? O Google já chegou a cair. Ninguém fica 100%
ninguém fica 100% online. Mas para o cara conseguir derrubar o Google, meu chapa, entendeu? É muito difícil. Aí recentemente tudo que era IoT, principalmente em termos de câmeras, estava tudo dentro de uma botnet só. Qualquer estrutura desse planeta Terra poderia ser derrubado com uma ruma de câmeras. Houve né? posso contribuir? Pode, por favor. Entendeu? Acho que foi em março desse ano. Março. Houve um evento. Microfone. Em março desse ano houve um evento, um ataque de negação distribuída de serviço de 1,3 terabit por segundo. Em cima do GitHub. O GitHub é um repositório conhecido de código aberto. Foi vendido recentemente, eu não lembro que é a Rua, Microsoft. Inclusive, eu tirei em casa agora, Daqui a pouco minha casa foi nesse GitHub Basic, GitHub Student e GitHub Premium. Então, assim, existe Microsoft GitHub. Então, ele ficou. Vou chegar lá, o teu código sumiu. Só reiniciar. Vai continuar. Já tem uma raiva de Microsoft, né? Essa é brincadeira. O dedo pega o braço. Então, assim, ele ficou, acho que foi 5, 6 minutos fora do ar. Mas como é que ele não ficou mais tempo fora do ar? Porque ele tinha uma proteção em cima de uma CDN, que são as redes globalmente incluídas para isso. Então, assim, a questão de conseguir derrubar o Google não é porque ele é muito seguro, não é isso. É porque ele tem uma CDN gigantesca, assim como a Amazon tem, a Microsoft tem, o Facebook também tem. Então, assim, eles estão numa rede tão grande que a soma do tráfego dela não conseguiu ser ultrapassada pelas blockchains. Ainda não. Mas claramente daqui a 2 dias ele conseguiu. Não, pois é, mas aí existe um mecanismo de você parar aquilo ali também, né? Você vai lá, limita aquele throughput e você não tem mais aquela negação de serviço de um jeito, você vai dentro de outro, o negócio fica dentro, cai bem. Quando eu vou em cima de ataque de negação de serviço, eu digo assim, que todo mundo está vulnerável, alguns mais, alguns menos. Depende de quê? Não só da sua arquitetura de rede, não só da sua arquitetura de software também, porque cada serviço tem as suas limitações que podem ser exploradas nesse sentido, como a sua capacidade de infraestrutura, a sua capacidade de suportar aquilo ali de várias formas. Então não tem jeito, aí é investimento, que tem que ser proporcional à ameaça. O investimento vai ser proporcional à ameaça. Se você quer proteger, tem que valer mais do que a sua proteção. Sim, aí a análise de risco a gente diz lá, cara, você aceita o risco, você mitiga o risco, você transfere o risco, elimina o risco hipoteticamente, porque na vida real eu nunca consigo imaginar sobre eliminar risco. Nesse caso, o GitHub ele terceirizou o risco, ele jogou para a Akamai. A Akamai que é a maior CDN do mundo, maior do que a Amazon, maior Pois do que é. o Google. Mas aí, sim, aí o que acontece? O que acontece no Brasil, e é isso que eu quero chegar nesse ponto. Nós temos grandes empresas públicas e privadas com excelentes mecanismos de segurança, algumas vezes já virou isso já está comum no mundo, está virando um padrão de que TI virar serviço. Você pega a International Business Machines, que virou empresa de serviço. Tem que mudar de nome, International Business Services. IBM virar IBS. Né? Então você pegar uma empresa que construiu o primeiro computador e tardiamente vira empresa de serviço, porque está todo mundo virando serviço. Então o que as empresas estão sabendo? Estão entendendo? Vamos terceirizar o risco. E aí você pega e vira SLA. O teu risco de segurança vira SLA. Ok? Beleza. Então você tem grandes empresas, pequenas empresas e grandes empresas no Brasil, pública e privada, que têm mecanismos maravilhosos de segurança. E você tem uma ISA sofrendo ataque de engenharia social, como já aconteceu. Já aconteceu. Estou mentindo? Já aconteceu mais de uma vez a ISA sofrendo ataque de engenharia social. Você vê uma NASA sofrendo ataque de engenharia social. Entendeu? Estou falando de mecanismos de invasão, onde o ser humaninho, como era mais fraco, foi explorado aquilo ali, às vezes com uma técnica bem mais avançada. Tem uma empresa, tem um caso, isso aconteceu em São Paulo, é antigo isso. Sabe, tem uma técnica que você deixa cair o CD, é antigo, você deixa cair o CD na empresa, alguém pega aquele CD, bota no computador, quando o auto-run executa, o malware infecta a máquina. E aquilo ali de repente é um bot, permite acesso remoto, esse tipo de coisa. Isso evoluiu para um negócio que é o pendrive. Né? O pendrive é a mesma coisa, você deixa o pendrive lá, você deixa cair o pendrive na empresa, a galera faz isso. Beleza, tranquilo, de boa. Aí
Teve uma empresa que tinha uma educação de segurança em todos os funcionários, que a forma de você mitigar esse risco é educando. Se você achar um pendrive aqui, jamais coloque. O atacante contratado pela empresa concorrente chegou lá e recolou o pendrive, e nada, recolou o pendrive colorido, do Hello Kitty, e nada, ninguém, nada de fé, que bicha sacana. Sabe o que eles fizeram? Botaram um outdoor em frente à empresa, promoção, viagem grátis, não sei o que, cadastro aqui nesse site. Em frente à empresa, os funcionários viam aquele e vão se cadastrar, se cadastrou, entrou no site que tinha um malware. É o mesmo ataque, só que ele evoluiu. E os funcionários que estavam até então muito bem obrigados caíram no conto do vigário do HTTP vigário, né? Entendeu? Então é isso que aconteceu. Então perceba, eu não gosto de medir, eu não gosto de medir quem está mais ou quem está menos seguro. Porque às vezes o cara chega para lá, o cara está super seguro e num ataque trivial eles caem. E às vezes não cai num ataque trivial, mas cai num ataque super bem elaborado. E às vezes é um ataque zero day, quem não cai, né? Até tem mecanismos para isso também, mas... Inclusive, algumas pessoas chegam a perguntar, por exemplo, a back-office tem que ser perito, você trabalha com quantas áreas? É complicadíssimo a gente dizer que é perito e tem um total conhecimento, porque justamente um exemplo que eu usou no meu primeiro dia de aula, um cassino que deveria ter um sistema de segurança de última geração foi invadido por um sistema de um aquário, se eu não me engano, se o senhor puder me ajudar se eu estiver errado. Foi invadido por um sistema de um aquário. Então a gente não pode dar total segurança, 100% seguro, se até um cassino que deve ter um sistema de segurança superior a muitas empresas que têm, não foi invadido, aliás, por um aquário. Por que eu acho muito massa hacker? O que é hacker? Hacker é aquele que esmiuça, ele age em cima do funcionamento, ele vê como é que as coisas funcionam e explora aquela forma de funcionar. Isso é extremamente divertido. Quando eu era de menor, eu gostava de fazer essas coisas. Eu ser de menor não podia mais fazer. Cara, é muito massa, mas você age em cima do funcionamento, como é que as coisas funcionam. E isso eu acho quase sempre benéfico. Quase sempre muito benéfico alguém olhar que existe uma vulnerabilidade, às vezes em processo, às vezes em produto. E não se engane não. Você tem às vezes um cara que tem pós-doutorado em criptografia na Harvard Business School, o cara não sei o que, uns vários nomes na área de segurança, não sei o que, e aparece um pivete de 12 anos, vai lá e hackeia ele. Por quê? Porque o cara tem uma sacação sobre alguma coisa. Isso não é ter mais conhecimento ou menos conhecimento. Eu digo que o hacker é aquele cara que antigamente comprava aquele Walkman alto reverse, amarelinho, lindo, chegava em casa, aquele bicho era caro, era objeto de status. O cara desmontava aquele Aiva, né? E tal. O cara desmontava aquele negócio todo para poder ver como é que funcionava. E o cara não sabia nem montar depois, às vezes. Aquele cara é o hacker. O hacker é aquele cara que quer desmontar porque ele quer saber como é que funciona. Não é porque ele sabe montar. Saber montar não faz ele ser hacker. O que faz ser hacker é o cara querer desmontar para ver como é que funciona. Isso é filosófico já. Entendeu? Então eu acho isso muito massa. O fuçador é muito massa. O aluno chega para mim e diz, como é que funciona o sistema operacional? Vamos aqui, vamos conversar sobre gerenciamento de processo, gerenciamento de memória, vamos conversar aqui como é que funciona os serviços, isso eu acho muito massa. Como é que funciona o protocolo de rede? Cara, vamos aqui conversar como é que funciona o protocolo de rede. O cara chega para mim, cara, como é que se invade? Diz, cara, vai lá no Google e pergunta como ser um lamer.com, entendeu? E pronto, é isso, essa é a grande diferença. Coloca lá, qual o segredo da vida? Pois é. Eu tinha outra pergunta para vocês. Só pegando um gancho aqui, as empresas hoje elas questionam muito a questão jurídica do DOS. A gente atende muitas empresas com DOS, com time de segurança e o profissional de forense. Eu normalmente reporto a diretoria de segurança das empresas. Então normalmente um perfil que tem um antifraude externa, mas quer levar isso para o juiz de uma forma adequada. E hoje se fala do artigo 266, você vê a lei Carolina que ela foi feita do sopetão, de uma forma tão mal feita, que o 266 ele pune aquele que interrompe um
um serviço telemático ou dificulta o seu restabelecimento, se ele perturba, ou seja, né, se eu estou trabalhando com a mera perturbação, eu não consegui pôr fim ao serviço, mas ele está instável, eu não conseguiria puni-lo pelo artigo 266. Né? Então, olha, mas vamos falar de interrupção tentada, mas já existe a possibilidade de perturbar no serviço, seria crime de dano? É outro debate que se coloca. E o pior, a lei especificou para serviços de utilidade pública. Então, meu amigo, se você tem uma aplicação hoje, você tem um serviço privado, se ele não é considerado de utilidade pública, a Lei Carolina Dickmann é imprestável, ela não faz frente diante de um DOS que você sofre. E aí, cabe uma tese que pode ser construída, né? Por exemplo, qualquer site, ele tem um acesso ao público. Vamos supor, desse jeito, existe uma utilidade pública em qualquer site. Você pode colocar, você pode trazer filosoficamente essa discussão. É legal a discussão filosófica, né? Legal. Qualquer site, que o site ele não é... Perceba, esse site, ele não está lá respondendo multicast, né? Ele não está respondendo unicast, ele não é uma intranet, ele não é uma extranet, ele está na internet, ele está broadcast, no sentido de que eu estou entregando meu serviço 100% a todos, sem limitações. Quando eu faço isso, eu digo que, independente de você estar utilizando ou não, aqui é um serviço de utilidade pública. Ponto, eu posso colocar nesse sentido. Pode ser colocado, obviamente isso aí vai que cola, né? Sim. É o vai que cola, porque é uma construção, vai ter uma construção de tese para você falar isso. E a parte de negação do serviço, ela acontece. Ela acontece de forma parcial. Como é que acontece uma negação de serviço de forma parcial? Quer dizer que ela fica lento e a latência impossibilita a prestação do serviço. Então ele não interrompe totalmente, mas interrompe parcialmente. Essa interrupção parcial, ela impede o objetivo. O meu objetivo qual é? O resultado final é que tem que ser... Disponibilidade, né? Entendeu? O meu resultado final é, eu clico e tenho uma resposta. Se eu clico e eu tenho um carregando, o meu objetivo não foi ver uma palavra no gerúndio. O meu objetivo foi ter um resultado. E esse resultado foi o que foi negado. Entendeu? Perceba que filosoficamente esse negócio pode ser discutido. Claro. Tá vendo? Ou seja, é um negócio que precisa ser melhorado, mas essa melhoria pode ser feita no STF. Uma construção, claro. Né? Entendeu? Aí tem que levantar essas teses, essas filosofias. A galera de TI filosofando. Entendeu? E sem ser baseado. A pergunta sobre perícia em nuvem. Um dos princípios de Cloud Security é a criptografia do ativo. Pode ser um dado, pode ser uma instância, pode ser um dado não estruturado, qualquer coisa que você tenha na nuvem, você pode criptografar. Você pode criptografar usando o próprio provedor, ele te fornece esse serviço, pode ser gratuito ou pago. Ele pode jogar a tua chave dentro de um hardware especial preparado, mas você pode gerenciar a chave dentro de casa. Como é que funciona a perícia em nuvem numa situação envolvendo criptografia? É a mesma coisa que... Tem um estudo científico aí, que é tese de alguns doutorados aí que estão estudando isso no mundo, inclusive de você segmentar o dado em nuvens distintas. Viu? Então você fazer uma rede de nuvens, um hide strip, um cloud strip. Que loucura, né, velho? Então quer dizer que se você ainda invadir uma nuvem, aquele dado não vai ser possível ser montado, porque o fragmento daquele dado está dividido em nuvens distintas. Não sei se você já tem gente aqui, inclusive do Ceará, aí, doutorado aí, eu posso te apresentar, vocês trocaram uma ideia, acho que você ir embora. O Maurício está indo para a Amazon, para ser gestor lá de infraestrutura. Pode repetir o nome Dick of the Galaxy Senior, da Amazon. Pagar um churrasco. Gostou da Amazon? Existem alguns. Você Eu não sei, Vai ficar rico e pagar um churrasco. publicar o seu livro lá, publicar o seu não, é férias, E aí assim, tem esse estudo, ou seja, o negócio fica pior ainda, né? Esse negócio fica muito pior ainda. São algumas garantias que o suspeito ou o acusado tem, né? Se ele se vale de mecanismo tecnológico para proteger a sua conexão, hoje ele não é obrigado a fornecer a chave ou a senha. Nós temos hoje a criptografia e o WhatsApp, ela não foi pensada toda, ela foi feita ponta a ponta justamente para excluir do meio a responsabilidade com a chave privada.
ou seja, com a possibilidade de quebrar qualquer conversa, embora isso é afirmação da mantenedora do WhatsApp. Você tem hoje uma série de decisões anulando a prova quando a polícia pega o dispositivo e acessa diretamente. Então nós temos uma decisão recente de que deveria preservar como first responder, que o perito chegasse e a partir daí fosse feito como manda o artigo 6º do Código de Processo Penal, preservar o local até a chegada dos peritos. Tem muito policial que tem esse interesse em ser perito, então preste a prova para perito. 69 do CPP, sabe que a gente fala isso também. 169 270, que é a guarda do material, né? Então são algumas garantias que a vítima tem, né? que o acusado tem, de que ele não vai ter o Estado, na ânsia de produzir uma prova contra ele, uma violação, como por exemplo o acesso a um ativo. Ele não é obrigado a revelar a senha dele, isso já é algo que vem sendo construído. Então, se ele o mesmo princípio que eu não sou obrigado a produzir prova contra mim, eu não sou obrigado a depor, eu não sou obrigado a falar qual que é a senha do meu... Que o bafômetro educou o cidadão. Então isso é uma regra. Tinha uma discussão... Só abrindo parênteses, o bafômetro foi responsável por todo mundo conhecer esse direito, tal como o bloqueio do WhatsApp ensinou ao grande cidadão o que é uma VPN. A gente vai aprendendo coisas moderníssimas, né? Coisas... Existe uma discussão de que mas o celular, numa busca pessoal, e se ele está desprotegido, ele seria uma extensão da busca pessoal. E essa discussão é frágil hoje. Se entende que, embora a autoridade possa promover uma busca pessoal sem ordem judicial, não pode parar qualquer pessoa na rua, desde que tenha fundados indícios e que justifiquem o porquê, isso não se estende ao dispositivo móvel. Lá nos Estados Unidos se discute outros pontos que aqui ainda não chegou, como por exemplo, ele não é obrigado a informar senha, mas ele seria obrigado a informar a biometria, ele seria obrigado a colocar o dedo dele no dispositivo, isso vem sendo discutido. Em relação à cloud que é criptografada, não é diferente, é uma tecnologia que permite cifrar e diante de uma perícia dessa, caso a gente não tenha chave, vai ser meio utópico eu dizer que a gente vai quebrar a criptografia, nós vamos aguardar, coletar, mostrar, tentar identificar o padrão da criptografia e aguardar as ordens necessárias ou a contribuição. É nesse momento que o perito tem um papel muito importante de agora você sabe que tem país. Entrevistar, né? Muitas coisas, chega muito perito aqui, vamos usar o John, vamos fazer o Rainbow Table. Cara, pergunta pro cara, se o cara fornecer, existe uma palavrinha mágica chamada consentimento. Então ele consentiu, o consentimento supre a possibilidade de mexer, o fornecimento espontâneo, e isso pode economizar horas e horas de um trabalho. Mas pode também ser mandado sem revisão mandado. Então hoje a gente complementa o mandado com dispositivos armazenados a partir do local, abrangendo nuvem, com dispositivos sharing, com dispositivos móveis, documental. Então eu tento fazer um mandado mais completo possível para que tudo que eu for fazer na cena do crime ou no ambiente esteja parado e amanhã não seja legado uma nulidade. Quando a gente fala dessa questão de senha, é interessante, tem países que estão em tese mais modernos em termos de legislação. Tem países que diz que o cara não fornecer a senha, ele já está assumindo a culpa. Nossa. Tem países que é isso. Deve ser a China. Eu tinha isso, cara, na minha cabeça, mas tem isso. Venezuela. Não, mas tem países que se o cara não fornecer a senha, ele tem uma pena para isso. É recente, o cara tem uma pena para isso. E aqui no Brasil, eu não sei se cabe, é boa ver uma delação premiada como negociação e o cara fornecer a senha. Entendeu? Eu acho que de repente poderia fazer isso, porque os métodos criptográficos são cada vez mais punks e tal. Agora sim, o método criptográfico pode ser punk, mas a senha do cara pode ser paia, né? Pode ser fraca. Então, assim, cabe de repente uma tentativa. Eu gosto de dizer que só tem duas formas de você quebrar uma senha. Uma é explorar uma vulnerabilidade conhecida, porque às vezes tem um método criptográfico que tem uma vulnerabilidade conhecida, você explora aquela vulnerabilidade e você quebra aquela senha, ou uma tentativa e erro, né? Word list, brute force e tal. Então existem algumas formas de se fazer isso, mas o percentual de não êxito é muito maior do que de êxito. Você acaba fazendo como última tentativa e tal. Se você tiver a sorte de encontrar uma máquina ligada, o dump de memória pode trazer a senha ou o hash da senha para métodos criptográficos bem robustos, como o da Microsoft, aquele que vem agora da Microsoft, o Windows 8. BitLocker. Microsoft com método robusto. O BitLocker é muito bom. É excelente. Eu estou usando o Windows 10, estou muito feliz. O Windows 10 agora vem com Bash. Eu posso instalar o Shell nele e pronto.
Monteiro 2018. Não, cara, de fato, assim, que interessante. O BitLocker ele é muito robusto, o BitLocker ele é muito bom. Mas você pode pegar o hash num dump de memória, então para isso a máquina tem que estar ligada. E às vezes, como é que isso acontece? Às vezes você vai cumprir um mandado de buscar apreensão, que normalmente é 6 horas da manhã para você sair para casa dos outros, e você chega lá e diz, cara, o notebook pessoal do cara, vamos pedir esse mandado de buscar apreensão para a empresa que ele trabalha, o cara leva esse notebook, existe uma investigação que pode ser feita pela polícia e tal, o cara leva esse notebook para a empresa, ele usa isso, e vamos esperar o horário, então vamos fazer isso num horário que ele esteja, a gente sabe que ele está em casa, que ele está usando o computador, e o computador está em operação, já aconteceu de ficar lá fora esperando, dar um tempozinho para imaginar o cara está ligando o computador, o cara está usando o computador. Agora vamos lá, vamos arriscar, chegar junto, chega lá, a máquina está ligada, a polícia tira o cara do computador e você encontra ali o melhor de todos os mundos, que é a máquina ligada, onde você vai fazer os dumps de memória RAM, e o CPC, o CPP tem previsão de coletas que só pode ser feita uma única vez na vida, e você faz aquela coleta lá, que é o dump de memória RAM, e depois tu descobre que o cara tem um BitLocker e o dump de memória RAM ele pode te salvar. Entendeu? Existe um princípio da computação forense que é o princípio da fossilização, né? O Dan Farber e o Vietes Valeno falam muito isso, né? Periciar computadores é como uma arqueologia mesmo. E eles falam muito isso sobre o exame, sobre o capô. O usuário é o capô do carro, mas o que eu tenho dentro do capô? Motor, bateria. E à medida que eu desço essas camadas de ilusões, os sistemas eles ficam mais precisos, mas menos significativos, como um dump de memória. É como um fóssil, né? Um dinossauro pode não ter um braço, uma perna, mas você sabe que aquilo foi um dinossauro. E isso pode acontecer. E hoje você tem ferramentas aí, volatility, que conseguem fazer o carving da memória, conseguem extrair processos, um dump de um netstat. Tem o volatility, também tem o volatility. E na falta eu uso o volatility. Não, porque o bicho é tão bom que não tem falta que eu conseguir usar. Enfim, você o livro de volatility é um livro dessa grossura aqui, meu chapa. Se você disser que você esgotou isso daqui e tu está pegando a ferramenta, pelo amor de Deus. Fantástico. Software frente, é memória, status de rede, é transmissão, é malware, é biblioteca, é volatility, né? Então, meio de prova, totalmente admissível. Quem vai dar significado aqui? Quem vai dizer para o magistrado ou para o patrocinador da sua perícia que aquilo corresponde a um fato ocorrido, um dano de memória? O perito. Né? Esse é o papel do perito. Não só coletar, preservar, identificar, mas dar significado a tudo isso. Sim. Na opinião de vocês, em geral o Brasil está sempre atrás dos outros países, como a lei de proteção de dados, entre outras leis, como você mesmo falou, né? Nos anos 80, tem quantos países no planeta? Lá nos Estados Unidos, as pessoas falavam de coisas que aqui só se vieram a falar no ano 2000. Né? Então, na opinião de vocês, o que vocês acham que seria necessário para o Brasil parar de ficar atrás dos outros países e de repente se tornar uma referência? Conversar com quem tem prática. Cara, o Brasil é referência no mundo, né? Referência em corrupção, por exemplo. Não, assim, o Brasil tem muitas referências, assim, tal. Eu acho que cara, essa é a opinião do Milagre, eu quero demais, mas vamos lá. Tem filosoficamente, no mundo jurídico, tem a parada de um negócio chamado Civil Law e Common Law e tal, né? Em tese, quando a construção jurídica de aqui no Brasil, quando ela foi construída e tal, ela é civil law, né? Sim, civil law. Em tese, no início. A gente positiva muito, né? Nós temos 13 mil leis, né? Isso. E a gente positiva muito, ao contrário do common law, né? Common law, que é muito mais princípio lógico. Exatamente. Aí assim, aqui tem norma para tudo. Exatamente. Você cria 200 mil normas. Ensinar a fazer bomba na internet. Projeto de lei, então, no Congresso. Punindo isso. Mas já tem lá o crime de apologia ao crime, por exemplo, que é o 389, 386 ou 389 e tal. Entendeu? E aí, cara, então assim, em tese, agora é isso que eu quero chegar nessa discussão e eu queria a tua opinião. Assim, olha só, vamos lá. Aí aqui é civil law, então é um monte de norma que dita as regras.
Nos Estados Unidos é common law, que é civil law é common law. Então lá o que acontece? Você tem meia dúzia de leis. Eu tive que estudar a legislação americana para passar na prova do CHFI. Então, quinta emenda, quarta emenda, quinta emenda, sobre até essas porcarias que eu tenho que estudar. CPA. Né? Pronto. E aí o que acontece, velho? Lá você tem o juiz e existe o entendimento. Então você vê em filme lá, caso João, Estado versus João. De acordo com o Estado, do caso Estado João, não, porque a América é John. No caso Estado contra John, o entendimento foi esse. Então ele dá uma discussão de entendimento. Beleza? Beleza. Só que se você for olhar agora para o Brasil, que é normas, aí você tem um instrumento que foi criado no STF, que é as vínculas simulantes, súmulas vinculantes. Súmulas vinculantes. Que é o quê? É o entendimento do STF que já tem uma força de lei. Você tem, já tem uma força de lei, né? Você tem uma força de lei. Me corrija se eu estiver errado. Né? Perceba que eu estou aqui, eu sou um cara de informática, né? Então eu sou de informática, eu estou só dando opinião. Tem força de lei. Aí você tem o quê? Os próprios advogados, em sua grande maioria, eles não gostam de inovar. É um problema. O advogado ele parte de uma jurisprudência. Se ele tiver jurisprudência, ele fica meio assim, agora o que eu faço? Parece que você tem um manual de jurisprudência. Só que se você olhar para a forma de agir baseada em jurisprudência, em súmulas vinculantes, isso tem um cheirinho de common law que é uma beleza. Não é cheirinho de civil law, é de common law. Entendeu como é que é? Se eu olho para o CPC, olho para o CPP, olho para o CP, eu começo uma vez, você pega a teoria do fruto de uma árvore envenenada, é um negócio que criou nos Estados Unidos em 1920. Você pega o princípio de não gerar evidências contra si mesmo, é um tratado internacional, de São José, lá do... Hoje a Fruit and Poisons Tree é muito utilizada em casos em que a polícia instala malware no investigado. Né? Então, sim, já existe essa garantia. Aí, recentemente no Brasil, tem coisa de 2 anos, se eu não me engano, é que finalmente o nosso policial pode se infiltrar. Lei alteração. Foi pedido, o policial pode se infiltrar, que não podia fazer antes. O que eu quero dizer com isso, que é assim, isso é a minha opinião particular de um cara que não estuda direito, certo? É que eu estou vendo uma globalização do entendimento jurídico. Perceba, é o judiciário que executa a lei que tem que entender a lei. O legislativo cria as leis. Mas o entendimento da lei, eu estou vendo meio que isso está sendo globalizado, entendeu? Mesmo que você tenha uma estrutura civil law como law, no judiciário eu estou vendo eles meio que, sabe, você vê o juiz Sérgio Moro aí falando que nos Estados Unidos é assim, nos Estados Unidos é assim. Ele leva muito, traz muita referência de uma estrutura jurídica completamente, em tese, diferente do que a gente tem no Brasil, mas que eu estou percebendo que existe uma certa globalização da forma de executar. Quando eu olho para o legislativo, é que é o problema do brasileiro em geral, de não saber quem votou nas últimas eleições para o legislativo. Você não sabe quem você votou para vereador, você não sabe quem votou para deputado. Você acha que todos os problemas da humanidade se reduzem ao chefe do Poder Executivo, federal, estadual, municipal. Não, tudo que está acontecendo de ruim é culpa do presidente, do governador, do prefeito. Tudo bem, mas quem que você votou para fiscalizar o Executivo e criar as leis? Não sei, não lembro mais não. Foi um cara que chegou aqui e me ofereceu uma ditadura. Sei lá, esse tipo de coisa. Então, esse é o mal do brasileiro. E aí muitas vezes, você tem um legislativo que não está legislando em sua causa, tá certo? Esse aqui é o problema, ou que está priorizando, vamos dizer assim, eu quero ser bem imparcial o máximo que eu puder, ele está priorizando outros interesses de quem esteja fazendo o trabalho que o cidadão brasileiro deveria fazer, que é fiscalizar e estar em cima de quem você votou. Entendeu? Como é que é? Porque senão daqui a 4 anos, puxar para o meu voto você não tem mais, pelo menos isso. Então isso é um problema natural. Então, perceba que eu estou pegando o que é lei e estou tentando dividir o meu entendimento do que é o judiciário do que é o legislativo. Né? Estamos atrás em algumas questões? Estamos à frente de outros países? Estamos, é possível que a gente esteja também. A gente está atrás de uns, à frente de outros e tudo.
Só que no Brasil se tem uma grande quantidade de criação de norma, quando na verdade poderia-se ter, e é isso que eu estou falando hoje, na verdade, há algum tempo, é uma discussão mais aprofundada das normas que já existem. Não foi isso que eu disse isso hoje várias vezes? Tem uma norma. E aí o que acontece? Em resposta a isso, o que diz? Vamos criar mais norma. Nem sempre. Essa é a melhor forma de se fazer. Criar mais norma não quer dizer que vai resolver o problema. Pode ser que debulhar bem esse milho todinho antes de comprar outro milho, pode ser que seja melhor. Atualizar as leis existentes. O entendimento pode ser assim, perceba, eu estou falando de lei. Lei eu posso discutir na criação dela ou na execução dela. Então eu posso discutir lei tanto do legislativo como do judiciário. Existe necessidade, no meu entendimento, de discussão isso no legislativo e discussão isso no judiciário. Mas que ambos não está sendo feita essa discussão da melhor forma e investir nessa discussão de forma mais aprofundada. Não criar mais norma. Não criar mais norma. Eu quero a opinião agora do especialista. Não, imagina, é isso mesmo. Eu penso que são 3 linhas. A primeira linha é educacional. Para quem não sabe, a Lei Azeredo virou uma leizinha de 2, 3 artigos, que é a 12735. E essa lei traz à disposição que o Estado ia investir em programas de educação digital e que iria equipar as suas autoridades. Duas leis só, são 2 artigos. 2 artigos. E isso nunca saiu do papel. Então hoje, para a Itália, a gente vai para os Estados Unidos, os Estados Unidos tem o cybercrime.gov, é uma ação governamental alertando as pessoas. Políticas públicas, eu tenho tanta política pública no Brasil, né, de combate à doença X, de combate a isso, combate àquilo, combate à violência isso, combate à violência isso, e esquecemos de combater algo que nós somos referência, que é crimes cibernéticos. Qual iniciativa o governo federal tem hoje em termos de educação digital, formação de órgãos para receber denúncias, para verificar que hoje os principais centros de recebimento de denúncia é uma ONG, que foi fundada lá atrás e que hoje vem fazendo esse papel, vem fazendo esse papel do governo, né? E muito bem feito. Eu trouxe o Rodrigo para cá, né? Não sei se conhece o Rodrigo, do diretor da... Sim, conheço o Thiago. É muito bem feito, aliás. Precisamos de educação, precisamos especificamente de um legislativo melhor. Participei de várias audiências públicas, participei de oitiva e todos nós sabemos como funciona a convite. É algo do deputado. Então o deputado conhece alguém que advoga para banco, aí conhece alguém que representa a Federação X, aí conhece alguém que trabalha no provedor tal. É legal chamar quem trabalha no provedor tal para ir lá e falar a visão dele. E ele está construindo a tese dele. Só para bater palma, porque o político chamou, entendeu? Para ficar bonitinho e tal. Ou seja, o cidadão não está participando do negócio. Sim. E outro ponto para concluir, para que a gente fique mais próximo do crime digital, que a PACE seja efetiva, é a cooperação. Os provedores ainda falham muito, os provedores ainda negligenciam, os provedores estão no Brasil para ganhar dinheiro, não estão para cumprir com as autoridades. O discurso de cooperação, lá no Congresso o discurso de cooperação não é o que a gente vê no dia a dia. Nos Estados Unidos tem um órgão chamado NCMEC, pesquisem sobre ele. NCMEC. Os aplicativos fornecem os hashes, o NCMEC coleta os hashes de conteúdos íntimos de uma pornografia infantil que vazou na rede e encaminha para os aplicativos. E os aplicativos têm que consultar o NCMEC e impedir que esse conteúdo fique circulando. No Brasil, se uma vítima de 14 anos tem uma foto circulando no WhatsApp, vai circular até ela ser avó, até os netos dela vir. Porque a aplicação vai falar que não tem como restringir o compartilhamento de um conteúdo de pornografia infantil, porque não consegue identificar pelo hash, porque isso, porque aquilo, e isso só favorece o compartilhamento. Envolve o quê? Comprometimento. Enquanto nós continuarmos frouxos em relação a provedores que aqui ganham, mas não cooperam, e que no país da esquina fazem diferente, o que é mais gritante é isso. Você vai num outro país, a postura política de um provedor de aplicação é completamente diferente do Brasil. Eu fui a favor do bloqueio do WhatsApp. E enquanto isso ocorrer, a gente não vai ter efetivo combate ao crime, porque apurar o crime é cooperação, acima de tudo, cooperação de quem está no meio, de quem está provendo a plataforma. Enquanto isso continuar nesse sentido, infelizmente nós vamos ter ordens judiciais que não têm eficácia prática, porque não conseguem atingir o bem pretendido, que é uma vítima, por exemplo, uma criança, de não ver, ou que a família não vê o seu vídeo, o seu conteúdo. Pois é, mas aí percebeu o juiz que teve
que mandou prender o vice-presidente do Facebook, da América Latina, né? Eu vou mentir não, eu achei graça o negócio, porque não cumpriu o que foi determinado e tal. Ok, eu não vou entrar no mérito em questão e tal, não sei o quê, mas foi a ação de um juiz por uma necessidade de investigação, salvo engano, de tráfico de drogas, por exemplo. E a sociedade ficou do lado do WhatsApp, porque o seu WhatsApp era mais importante do que o crime que estava acontecendo. A sociedade toda, ela foi contra. A Entendeu? mesma que não está presente na hora que as leis estão sendo feitas. Não você só ficar reclamando do mundo, meu amigo, a gente não vai mudar, a gente tem que participar. Argumento de Facebook não resolve nada. Pseudo-democracia é essa, porque a democracia a gente não tem, porque até existe, só que a gente não usa. Então se não usa, então não tem. De que adianta você me dar algo e eu não usar ela? É o que eu sempre falo, a sociedade é contra até um filho cair na rede, até a esposa, até a namorada, até ele cair na rede. Aí ele vai pensar duas vezes em se posicionar. A ordem de bloqueio de WhatsApp é legal, está no Marco Civil. Esse Marco Civil que todo mundo que todos celebram. Mas antes do Marco Civil da internet, esse bloqueio era uma ação de quê? Era resultado por, inclusive a prisão era por obstrução de justiça, né? Sim, sim. Agora o judiciário não pode ficar descredenciando o próprio judiciário, que é o que nós vemos hoje, né? Que é um juiz do gabinete vizinho desfazendo, submetendo-se a clamor popular. Eu acredito que juiz não tem que submeter a clamor popular, tem que aplicar a lei diante do caso. Ou que seria melhor, no mundo ideal, que o clamor popular fosse na direção correta, o clamor popular fosse pensando na população. Sim. E pensar na população não é pensar em 200 milhões de indivíduos. Entendeu? Indivíduo é um ser único. Você é um indivíduo, você é um indivíduo, você é um indivíduo, você é um sujeito. Eu não posso pensar em 200 milhões de sujeitos, eu tenho que pensar na sociedade. Um grupo de pessoas com interesse em comum. Eu tenho que pensar nisso. E muitas vezes não se pensa nisso, pensa em 200 milhões de sujeitos, em nenhuma sociedade. Esse é o problema. Pessoal, então agradeço a presença de todos vocês. Estamos encerrando aqui o nosso primeiro Talk Forense com a presença do professor Antônio José Hilário. Muito obrigado pela sua presença. Participação especial da Andréia Carvalho aí, para vir aí cheia de perguntas. A galera que veio aqui presencialmente, a galera da PECOF que está maciçamente aí no Skype e tal. E a galera que está no Facebook aí, vendo. Depois eu vou dar uma olhada aí nas outras perguntas, de repente tentar responder em outro momento. E aí é isso. Um abraço a todos vocês e até o próximo Talk Forense. Obrigado, agradeço. Valeu. Agradeço também. Um abraço.